Aleluya. Amados, otra vez, muchas gracias. Ayer fue un día largo, tuvimos mucho tiempo entre nosotros. Hoy otra vez. Yo sé que esto es con daño para el tiempo vuestro, con vuestras familias, pero creo que hay algo de la parte del Señor para nosotros también. Rogamos a Dios que de alguna forma Él mismo venga a hacer la compensación de vuestro sacrificio. Pues bien, hay algo importante, amados, que necesitamos ter en mente cuando hablamos de los discipuladores. Benito, el hermano de Andrea, que fue mi primer discipulador allá, todavía sigue. Es un compañero querido, hermano y amigo. Él costuma decir que en la iglesia hay dos tipos de personas: los que sirven y los que son servidos. A los padres y los hijos, los adultos y los bebés. Esta clase, los discipuladores, es la clase de los que sirven. Y Jesús dijo que más bienaventurada cosa es servir do que ser servido. Entonces ustedes hacen parte de la parte feliz de la iglesia, los que están sirviendo a los demás hermanos. Pero esto exige de nosotros la conciencia de que aquellos a quien estamos sirviendo nos miran todo el tiempo y necesitan ver en nosotros modelos para que puedan imitar. Nos pesa la responsabilidad de perseguirmos la excelencia, de desearmos sermos excelentes en la práctica del Evangelio. No estarmos conformados con un padrón bajo o mismo mediano. Podemos utilizar una figura de las casas en Brasil, acá, ¿no? Que es distinto. Pero en Brasil sí construyen las casas con brick. En portugués sería tijolos. Y son puestos unos sobre los otros. Y se construyen edificios muy altos. Y costumo decir que los primeros blocos, los primeros bricks, los tijolos que vienen abajo, soportan sobre sí mismos el peso de los otros que vienen após ellos. Dios necesita de gente excelente para formar una base donde los futuros discípulos puedan mirar un ejemplo de excelencia, imitándonos. Necesitamos garantizar que si todos los nuevos que llegarán, si ellos todos nos imitarem a nosotros, tendremos en el futuro una iglesia gloriosa, que poderão ver en nosotros un modelo que representa la Escritura, que representa la voluntad de Dios, que representa bien y con fidelidad la doctrina de los apóstoles. Una vida que desafie los discípulos. Me gustaría que ustedes pensassem assim: quando salimos a predicar, hablamos del Evangelio del Reino de Dios. ¿Qué es esto? Resumidamente sería el Evangelio, las buenas nuevas que anuncia que el gobierno de Dios es ligado a los hombres. Entonces el Evangelio del Reino es las buenas nuevas del gobierno de Dios, del reino de Dios, donde Jesús es el Señor y no solamente el Salvador. Hasta porque Ele não pode salvar a uno a quem Ele não pode governar.
Isso necessita quedar muito claro em nossa mente. Jesus não pode salvar a a quem ele não pode governar. Isto, só um pequeno parêntese, queda muito claro em la história com o jovem rico. Porque aquele homem era um homem sincero. Por que sabemos que era sincero? Porque vino correndo e se puso de rodillas delante de Jesus. Hoje quizás seja fácil para nós outros imaginar que qualquer se ponga de rodillas delante de Jesus. Pero em aquele entonces não. Jesus era mais maestro que estava por aí. Incluso era alvo, motivo de muitas controvérsias. Havia gente que dizia que era um mentiroso, que era falso, que era um herege. Pero aquele homem, mesmo sendo rico, e os ricos a eles não lhes gustam se poner de rodillas delante de nadie, e ele lo hizo publicamente delante de todos, estava de rodillas delante de Cristo e dizendo-lhes: Mestre, buen mestre, que hago para ter a vida eterna? Essa atitude demonstra sua sinceridade. Verdadeiramente ele buscava a vida eterna. A segunda coisa é que era um homem sério. Não era um hipócrita. Por que sabemos que não era um hipócrita? Que era um homem sério? Porque Jesus lhe pergunta assim. Jesus lhe diz assim: cumpre os mandamentos? E ele pergunta: quais, Senhor? E Jesus lhe diz: 5 mandamentos. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, ou seja, não mentirás, honra a tu padre e a tu madre. 5 coisas práticas. E ele disse: Senhor, he hecho isso desde mi niñez. Ou seja, estava ali um rico que jamais mentiu, uma coisa muito difícil para os ricos, para manter seus negócios, muitas vezes necessita mentir. Um rico que jamais roubou a nadie, algo muito difícil também. Que não ha matado a nadie e que não ha adulterado, fiel a sua esposa, e que honra a seu padre e a sua madre. E Jesus não disse que era mentira, como muitas vezes lo hizo com os fariseus, chamando-lhes de sepulcros blanqueados, raça de víboras, como disse João Bautista. Jesus não disse isto. Jesus aceitou que era verdadeiro seu testemunho de si mesmo, só lhe acrescentou o seguinte: falta-te uma coisa. Quando Jesus disse falta-te uma coisa, estava aceitando que tudo o que disse ele era verdadeiro. Mas faltava-lhe algo. O que lhe faltava? Uma sujeição absoluta a Jesus. A questão de sua riqueza, de seu dinheiro, de vender o que tem e distribuir aos pobres, era o melhor a ser. Mas a condição não era exatamente esta. A condição era: quem te governa? Para que eu te pueda salvar, eu necessito te governar e te dou uma ordem. Vende tudo o que tem, dá aos pobres e segue-me. Ele baixou sua cabeça e se foi muito triste. Jesus não pôde fazer mais nada. Jesus queria salvar aquele homem, porque está registrado allá, no Evangelho segundo Marcos, que Jesus, mirando a ele, o amou. Jesus não disse: eu te amo, pero sua expressão facial, sua cara, expressava seu amor, sua mirada denunciava que Jesus amou aquele homem e o queria salvar. E por que não o salvou? Porque não se submeteu à ordem de Jesus, só por isto. Que muitos outros foram salvos sem ter que vender tudo. Vender o que tem não é condição para a salvação de nadie. E de muitos Jesus não exigiu isto.
La condición es, yo necesito gobernarte, conducirte. Si no te puedo gobernar, no te puedo salvar. Cerro mi paréntesis. Solo para decir, es este evangelio que predicamos cuando salimos al mundo. Que uno tiene que ponerse 100% bajo el gobierno y la autoridad de Jesús. Entonces, amados, cuando uno se convierte, escuchando este evangelio, ele espera llegar a la iglesia e encontrar un grupo de personas 100% bajo el gobierno de Jesús. Ele espera encontrar gente que 100% obedece a las órdenes de Jesús, que estão sujeitos a la doutrina de los apóstoles. Agora imagínate que essa pessoa liga na igreja com essa expectativa. Encontra ao contrário, que cada um tem seus próprios caprichos e são dueños de sua vontade e estão confortáveis aí, porque, amados, não estou dizendo que seamos impecáveis. Todos nós outros temos muitas debilidades e podemos tropeçar, mas qualquer que esteja ao lado nosso, há que saber, naturalmente, que nos angustiamos quando tropeçamos, que há profunda tristeza quando se manifesta uma debilidade, que perseguimos de maneira muito concreta o ideal de perfeição. Estou dizendo isto, que quem liga, há que ver um grupo de hermanos e hermanas com a mirada hacia a meta principal, ser como Jesus. Se isso ocorre, serão desafiados a imitar-nos. E, amados, vocês são, por assim dizer, o grupo sobre os quais pesa maior esta responsabilidade. São os que estão cuidando de vidas, formando vidas. Vocês necessitam estar bem vinculados em vossas conjunturas, companheirismo, discipulado, funcionando, deixando-se tocar na vida, permitindo que o corpo de Cristo toque em vossas vidas para corrigir, para poner em la direção correta tudo que esteja com qualquer desvio em nossas vidas. Esta prática simples, sencilla, de submissão à palavra de Deus, de submissão ao corpo de Cristo, irá desafiar o coração de qualquer que entre acá, em la igreja de Deus. Bueno, só para dizer que vocês são a primeira linha de bricks desta construção de Deus. Recordemos que a palavra diz que nós outros somos edifícios. Permítame, por favor, ler rapidito Efésios capítulo 2. A carta de Pablo a los Efésios capítulo 2, 19 a 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Está dizendo que estamos sendo edificados para a morada de Deus. Somos casa de Deus. É o mesmo que Pedro habla em 1 Pedro 2, verso 4 e 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús Cristo. Pedras vivas, assim nos chama o apóstolo.
pedras vivas, que estamos sendo edificados, casa espiritual para a habitação de Deus. É com esta visão, com esta imagem, esta figura que nos mostra a Escritura, que hablo de isto, da primeira linha de pedras. Ustedes são esta linha acá em New Jersey. E sobre ustedes, outras pedras vivas vendrão para serem puestas, e ustedes necessitarão suportar o peso dessa construção. Então, Deus quer fortalecer ustedes e aperfeiçoá-los para que possam ser esta primeira linha sobre a qual se vai edificando mais e mais. Senhor, te damos graças por esses irmãos, te damos graças por suas vidas, por suas casas, esposas, Senhor, hijos, por sua família. Deus, rogamos que tu graça esteja sobre eles. Amém. Rogamos que seus corações e suas consciências sejam a cada manhã, Senhor, desafiados por la ordem que o Senhor nos ha dado. Rogamos, Senhor, que sejam llenos do Espírito Santo. Amém. Que tenham a mente esclarecida, Senhor. Tenham o coração puesto em fogo, para com toda confiança e intrepidez anunciar tu reino em este lugar. Para que hagam prosperar tu voluntade, Senhor. Isto te pedimos, hagas prosperar tu voluntade em suas mãos. Confirma suas vidas, confirma seus ministérios, para a glória de tu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Bueno. Vamos então a Mateus 28, 18 a 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amém. Amados, eu quero destacar duas coisas importantíssimas em isto. Primeiro, é que o Senhor mesmo disse que Ele estaria com nós. Qualquer que salga a predicar o Evangelho necessita ter claro em seu coração que o Senhor está com ele. Porque Ele lo dijo. E não depende de lo que sentimos nós. Não passa por nosso sentir. Deus não está refém de nosso sentimento. Job dizia: Deus se hizo mi inimigo. El sentir de Job, que Deus era seu inimigo, pero al mesmo momento o Senhor dizia para Satanás: observaste mi servo Job, homem fiel, temente a Deus, que se aparta del mal. Deus tinha Job como troféu, pero Job pensava que Deus se tornara seu inimigo. Nosso sentir não revela a realidade espiritual. É o que dissemos ayer. Nossa alma reacciona às condições que nos cercam. Então, não podemos nos mover sobre o que sentimos. Se salimos a predicar, Jesus disse: Eu estarei com vocês todos os dias. E qualquer que sale a predicar necessita ter esta confiança. Passe o que passe. Não significa que todas as vezes que vamos a predicar que será uma glória. Não. Muitas vezes seremos echados, humilhados, envergonzados. Não importa. Jesus lo foi também. Pero ter essa confiança, Ele está aqui. Isso é importante para mim que estou a predicar. Passe o que passe, Ele está comigo, porque Ele lo dijo. E Ele não torna atrás em sua palavra. A segunda coisa, amados, importante para sacarmos desse texto,
Es el deseo del Señor que saldremos por todo el mundo para buscar gente que está perdida. Hay una palabra tan interesante, Juan 11:52. La profecía de Caifás profetizó sin lo saber. Juan 11:51 y 52. Esto no lo digo por sí mismo, sino como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Acá en portugués dijo para reunir o congregar en un solo cuerpo los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta expresión, los hijos de Dios que estaban dispersos, tiene que nos hacer pensar que el corazón del Padre late por muitos hijos suyos que estão dispersos. Algum de vocês já teve a experiência de ter um hijo perdido ou estar com alguém cujo hijo se perdeu em uma multitud? Já vi visto em uma playa em Salvador uma pareja com chiquita de 2 anos e sumiu. Um desespero, uma angústia terrível. Assim passa com nosso Senhor. Ele tem hijos dispersos e necessita que nós outros salgamos a buscar-les. Hermanos, estes 5 anos em tierras muçulmanas me trajo muitas ensinanças com respeito a isto. Conheci alguns hermanos allá que se converteram por sonhos e visões. Jamais nadie lhe predicou o Evangelho. Não havia quem lo hicesse. Pero Deus conhecia seus corações e a búsqueda que havia allá dentro de ellos por la verdade. E se não há quem predique, que isso é o Senhor. Ele mesmo vem em sonhos e visões por amor a estos. Hermanos, el mundo, la vida y el mundo tiene la capacidad de roubar la realidad de la vida espiritual, de nos roubar el senso de urgência que está no coração del Padre. E nos quedamos aí em um lío com nossa vida, com nossas coisas, e nos perdimos. Perdimos o que chamei de fuego no coração, el brilho de los ojos, delante do desafio que temos para nós outros. Deus nos exige que vivamos como ángeles. Há que trabalhar, há que casar-se, há que ter hijos e cuidar de ellos. Pero nada de isto pode ser a coisa principal. Jesus, há que manter-se em primeiro lugar em nossa vida, por tudo e para tudo. Se trabalhamos, é porque a palavra nos diz que temos que trabalhar. Se nos casamos, é porque a palavra diz que devemos casar. Temos hijos também. E como educar os hijos? Como nos diz a palavra de Deus. De Él, por Él e para Él são todas as coisas. Quando mantenemos isto dentro de nós outros, é fácil poner toda a nossa vida em esta perspectiva. Tudo o que hacemos, todos os nossos relacionamentos. Hoje eu sou não somente marido e padre, eu sou abuelo. Gina é esposa, madre e abuela. E temos que poner essas relações, nós dois juntos com nossos filhos, nós dois com nossos netos e yernos, com nossos padres também, somos filhos todavia. Tudo é uma perspectiva da palavra de Deus. Ustedes também. Bom, acá há um que não é casado, tem aí Lucas. Sua relação com Michel também deve ser posta em essa perspectiva. De Ele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Assim é que ser nossa vida em tudo. É este estilo de vida, esta forma de viver, que vai desafiar os discípulos.
a quererem ser como Jesus, porque nos vê a nós outros deseosos de sermos como Jesus. Pois bem, amados, se os discipuladores não têm seus corações puestos em labaredas de fuego, dificilmente os demais discípulos lo terão. Dificilmente. Ustedes são o fermento melhor que Deus tem acá, para contagiar a todos, para atingir a todos. Lo que ustedes são, a igreja será. Aqueles que estão confiados a ustedes serão. Por isso é importante passar em revista nossa vida constantemente. Pode dizer a meu discípulo, haga como eu hago, hácelo como eu lo hago, vinde e vede como me comporto eu, em minha casa, com minha esposa, com meus filhos, com meus negócios. Imita-me, como dijo Pablo a las iglesias, imita-me. Podemos decirlo? Esse é o desafio maior. E, hermanos, não significa que não tenhamos erros. Significa que não estamos conformados com nossos erros. Que lutamos contra eles. Que confessamos nossas debilidades, confessamos nossos pecados, buscamos ajuda, nos submetemos, nos sujeitamos uns a los outros. Aleluia.